Oi, gente. Estou aqui para trazer mais uma história inspiradora e, assim, muito essencial na vida praticamente de todo mundo, porque é comum todo mundo receber algum não na vida, ou seja em resposta de simulado, seja em vestibular, então é comum, assim. Então, eu acho que esse vídeo vai ser essencial para você que quer saber superar isso. E para apresentar esse tema, vou trazer uma convidada mais que especial, que é a minha amiga Amanda. Amanda, se apresenta aí pra gente. Oi, gente, meu nome é Amanda. Eu já vim falar aqui um pouquinho para vocês sobre os meus 2 anos de cursinho e como eu lidei com toda essa situação. Começar a conversar com nós sobre o primeiro não que você recebeu, assim, que te impactou muito. Em relação ao meu primeiro ano de cursinho, eu digo que foi um não um pouco mais difícil. Não foi um ano tão fácil. É, eu não tive só que estudar, eu também trabalhava no cursinho onde eu estudava, porque o dono do cursinho me fez uma proposta que, caso eu trabalhasse lá, eu teria uma bolsa 100%, e eu precisava disso naquele momento. Então, eu assistia 12 aulas por dia, trabalhava o dia todo. Era uma rotina muito cansativa, porque eu lidava com muita coisa no cursinho. Eu tinha responsabilidade não só com aula, mas responsabilidade financeira, responsabilidade com pais, e com diversas coisas que tomavam muito meu tempo. Então, às vezes eu só queria chegar em casa e estudar, mas eu estava extremamente cansada porque eu já tinha feito muita coisa. Então, aquele tempo de qualidade que a gente tem quando a gente senta e se propõe a aprender uma matéria, a estudar uma coisa que a gente está com dificuldade, a resolver uma lista de exercícios. Infelizmente, muitas vezes eu não tinha, porque eu tinha um cansaço acumulado do dia todo. E além disso, uma das coisas que eu acho que é muito importante, né, porque a gente está no cursinho, é fazer simulado, mas às vezes, como eu trabalhava lá, eu tinha que abrir mão de fazer o simulado para eu aplicar o simulado. E aí, às vezes, no meu domingo, que eu queria tirar para estudar uma redação, para poder ler um pouco de reportagem, eu tinha que corrigir o simulado do cursinho inteiro. E não eram poucos alunos, então levava o meu domingo todo. Então, quando chegou no final do ano e eu fui fazer a prova do Enem, e eu fiz a prova, e chegou o resultado, e eu recebi um não, foi muito difícil. Porque eu sabia que eu tinha que ter estudado muito mais, mas infelizmente eu não podia, porque a minha forma de estudar era trabalhar também. Então foi um não muito difícil, não foi fácil. Agora, minha pergunta é sobre esse segundo não. Como é que esse não influenciou na sua rotina do segundo ano de cursinho? Como é que foi um ponto de virada para você? Então, mudou totalmente esse não que eu recebi. Por mais que esse não tenha sido tão doído e tão difícil por tudo que eu tive que passar nesse primeiro ano para poder conseguir estudar, eu usei esse não para agarrar todas as oportunidades que eu tive no meu segundo ano. Porque eu entendi que eu tinha que só estudar, eu não precisava mais trabalhar. Então, eu usava o meu dia todo para o meu estudo. Então, foi o momento que eu agarrei com todas as minhas forças, todas as minhas aulas, todas as listas, toda dúvida que eu tinha, eu corri atrás. Então, foi um tempo em que, por mais que tenha sido muito difícil ouvir um não e pensar em deixar isso para lá e falar, não, vou fazer outra coisa, ter ouvido esse não foi o que me fez continuar tentando e insistindo tanto em tudo que eu queria, e usar aquele meu segundo ano de cursinho como total prioridade para os meus estudos. Oi, gente. Então, agora a segunda história que eu queria apresentar para vocês é o Thiago. Ele passou para medicina na UFJ, só que ainda não era o sonho dele. Teve alguns aspectos que ele vai comentar que fizeram ele continuar estudando por Enem e ter que conciliar as duas rotinas, a rotina acadêmica com a rotina de estudos por Enem. E a mensagem principal desse vídeo certamente vai ser essa: como conciliar essas duas rotinas para você que está estudando em alguma outra faculdade. Então, Thiago, bom dia. Como é que você está? Bom dia, tudo bem, e você?
Você pode passar para a gente como é que foi essa experiência sua de... Primeiro, como é que foi essa decisão de continuar? Você já tinha atingido o seu objetivo, que era passar para medicina, e você ainda decidiu continuar persistindo nos seus estudos. Como é que foi isso para você e qual foi o emocional seu ao longo do ano? Como é que isso te influenciou? Então, no começo foi muito difícil, sabe? Porque eu já tinha passado, eu tinha feito cursinho, eu tava nessa onda do Enem, de estudar o Enem um tempo, a pressão e tal. E eu não queria ter que passar por isso de novo, então foi muito difícil. Assim, eu acho que muitas pessoas não desistem do, assim, não desistem do curso porque dessa questão de não querer ter que fazer o Enem de novo, não ter que passar por toda essa pressão. Mas eu pensei, cara, essa minha vida, cara, eu quero voltar, essa é a minha decisão, eu, eu vou para lá, vou fazer o curso lá, mas eu também tenho um projeto de voltar. E foi com esse pensamento que eu resolvi fazer o Enem novamente, e me deu força para fazer. E uma coisa que me ajudou bastante também foi a minha adaptação no meu curso. No curso onde eu estava fazendo, as pessoas lá, isso me ajudou bastante. Eu gostei muito de lá. Isso me deu muita força para continuar, para manter esse projeto de querer voltar, para poder ficar perto dos meus familiares, da minha namorada, e acho que isso foi o principal. Então, como é que foi então essa conciliação de rotinas que você tinha que estudar no período integral, praticamente lá em Jataí, e ainda teve que conciliar com a rotina de estudos para o Enem? Então, foi, assim, eu acho que para quem quer tentar fazer a mesma coisa que eu fiz ano passado, acho que a pessoa tem que ter em mente que ela vai precisar de ter disciplina e organização, a princípio, né? Ela tem que ter organização para conciliar os estudos, porque não tem como você ficar estudando para o Enem esporadicamente. Você tem que ter um horário fixo lá e você tem que dividir com a faculdade. Não deixar de negligenciar a faculdade, porque eu acho que isso aí eu acho que você vai estar só assim, você tá perdendo seu tempo, sabe? Tipo, se você tá fazendo o curso, você não desistiu ainda do curso para tentar o Enem, é porque você ainda tem esperança nesse curso. Então, mantenha tipo, sua rotina de estudo nesse curso, aproveite o máximo que ele te traz no semestre, mas também tente manter um outro projeto que é tentar passar no curso que você quer através do Enem. E, assim, de acordo com o seu horário, acho que é ideal você ter uma rotina que não atrapalhe tanto o estudo da faculdade. Por exemplo, no meu caso, eu não podia estudar nos dias de semana, eu estudava nos finais de semana. E não tinha, assim, eu acho que isso foi muito importante porque no começo eu acho eu estava um pouco inseguro porque eu não sabia o que ia fazer. Eu não sabia como eu ia estudar, que horas eu ia estudar, não sabia se ia ter tempo. E aí eu parei e pensei, não, vou tirar um tempo aqui, finais de semana. E isso que entrou, e é aí que entra a disciplina, porque não adianta você fazer seu horário e não seguir ele. Você precisa se disciplinar para fazer valer todo esse esforço de organização e manter todo o ritmo. E assim, eu acho que muito problema, as pessoas às vezes elas têm muito problema em manter o horário, né? Muito problema de se disciplinar. Mas cara, eu acho que você tem que manter o foco no que você quer, você tem que pensar, não, olha, eu quero esse curso, eu tô fazendo esse curso aqui, mas eu não quero ele mais, eu quero outro curso. E pensar nisso, botar isso na sua cabeça e falar, cara, eu preciso estudar por causa disso, e isso vai ser sua fonte de disciplina. Você vai se disciplinar através da sua vontade. Eu acho que esse foi uma coisa muito positiva que eu aprendi nesse ano passado, que me ajudou bastante a conseguir aprovação aqui no Medicina UFG em Goiânia. Uma dica que eu dou também é você aproveitar seu curso, você não negligenciar ele, você pegar as matérias que você estuda nesse curso e utilizar elas como base para o Enem. Tentar falar, não, faço um curso de história aqui e aí eu tenho que fechar a história, vou estudar o que cai no Enem de história e eu vou garantir história no Enem. Meu próprio exemplo, né, no caso, eu acertei 38 em natureza e das 7 que eu errei, eram 7 de química. Por que 7 de química? Porque eu nunca fiz, não tinha uma matéria específica no meu curso que era química. Mas, por exemplo, física. Física eu fiz engenharia civil. Física eu tinha conhecimento muito aprofundado, tinha conhecimento de cálculo, essas coisas. E, assim, eu peguei o livro do ensino médio de física, assim, e eu revisei tudo, porque eu não lembro. Eu tenho esse conhecimento, mas eu não lembro. Aí eu fui lembrando, tal, revisando, deixando na ponta da língua, até que eu fui para o Enem, e eu acabei fechando física. Para mim foi bem tranquilo, porque em relação ao nível,
o Enem ele é tipo um pouquinho mais baixo, é bem mais baixo na verdade, né, em relação ao superior. E em questão também de biologia, eu negligenciei muito fisiologia humana nos estudos do Enem, porque eu já fazia faculdade, eu já estava em respiração celular, então eu revisei isso, mas eu não estudei a fundo. Agora, por exemplo, botânica, as coisas eu não lembrava, então eu estudei bastante também. Tem muita gente que vai mantendo essa rotina, só que daí vai chegando na véspera da prova, acaba largando a faculdade de lado. É isso que você recomenda? Qual que são suas dicas para a véspera da prova? Então, no meu caso, eu mantive meus estudos, tentei manter a maior calma, tentei manter muito calmo, né? Eu pensei, cara, eu não vou ficar desesperado e vou simplesmente iniciar a faculdade e começar só a estudar para o Enem. Inclusive porque eu tinha uma prova modular, que envolve todas as matérias lá do curso, no meio entre os dois Enem. Então, eu não podia simplesmente negligenciar e também, mas era um fator de ansiedade, né? Eu pensei, vou fazer o Enem e vou ter que fazer essa prova, né? Inevitavelmente, mas eu vou estudar para as duas, eu vou me manter calmo, não vou desesperar, porque se eu saísse mal em uma das duas, uma ia derrubar a outra. Se eu saísse mal no Enem, eu ia ficar preocupado, ia ficar triste, ia mal na outra também. Então eu falei, não, vou estudar aqui para o Enem, vou pensar no primeiro dia lá, pensei só no Enem, sábado eu pensei só para o Enem. E aí eu fui bem no Enem, eu corrigi o Enem e tal, fui bem o suficiente para ter uma chance de passar, porque ainda tinha o segundo dia, né? E aí, dia de semana, eu estudei só para a prova. Estudei para a prova, fiz a prova, fui bem na prova, foi tranquila a prova para mim. E já tava assim, já tinha esquecido da prova porque eu já sabia que tinha ido bem. Então, para mim, já passou, já era coisa do passado. A prova. E aí eu me dediquei ao Enem. Antes da segundo dia, eu só me dediquei ao Enem. E eu saí bem também no segundo dia. E por isso, tudo isso, que, tipo, toda essa estratégia que eu utilizei, eu acredito que você não deve negligenciar seu curso. Você tem que manter o ritmo, porque uma coisa está relacionada com a outra. Você considera que seu ano lá na UFJ foi proveitoso para o curso que você está fazendo? Eu acho que foi muito proveitoso, tanto questão não só de matéria, mas também de aprendizado, porque exigiu muita disciplina minha, eu acho que eu era um pouco disciplinado antes, isso eu tenho certeza, isso com certeza eu vou levar para a vida, eu vou usar essa disciplina que eu adquiri lá, que eu tive que adquirir por vontade mesmo de querer voltar dentro do curso. Então, e também em relação agora a questão de conteúdo, eu acho que eu fui sim prejudicado um pouco. Primeiro semestre na Jataí eu só me dediquei à faculdade, né? Então eu aprendi muita coisa, aprendi muito, acho que essa parte não tem como reclamar. Mas no segundo semestre, quando eu comecei a focar mais no Enem, eu acabei perdendo um pouco, sim. Não porque eu negligenciei a faculdade, porque eu deixei estudar, eu mantive meu ritmo de estudo, mas era a cabeça muito cheia, sabe? Eu tinha que estar lembrando de, sei lá, tinha que estar bem lembrando das fórmulas de matemática e, ao mesmo tempo, eu tinha que lembrar das, sei lá, quantas reações de bioquímica para fazer a prova. Então, isso enchia a cabeça, sabe? Você tinha um certo problema de memorização. E uma coisa é você só aprender as reações lá, só isso, e memorizar isso, ficar pensando nisso a semana inteira. Outra coisa é você ter que ler isso, tipo, estudar isso e já no dia seguinte você tá estudando outra coisa, totalmente diferente, totalmente outra vibe, assim, vamos dizer, outro projeto, e assim, isso prejudicou bastante. Eu acho que foi o principal ponto. Ah, sim. Obrigado por transmitir essa experiência para nós e por tirar desse tempo seu para passar essa experiência para os nossos ouvintes. Agora eu quero trazer para vocês outra história muito inspiradora. Ela que teve que conciliar a vida de estudos com a vida de mãe. É uma história que vai inspirar muita gente e eu espero que seja útil como aprendizado para vocês. Com vocês, Roberta. Se apresenta aí, Roberta. Olá, Luiz. Bom dia, pessoal. Meu nome é Roberta, né? Eu sou aluna do terceiro ano de Medicina da UFG. E como o Luiz falou, eu venho falar um pouquinho da minha história sobre como conciliar essa vida de estudante de medicina, que é uma vida que é nada fácil, com a carreira de mãe também, né? Que é uma vida também não nada fácil. Quais são as estratégias que eu utilizei para poder conciliar, né, essa dupla
tripla jornada, né? Porque além de tudo ainda sou dona de casa. Sim. Uma coisa que eu queria começar perguntando é porque, tipo, o seu caso não é tão comum. O mais comum é que quando a menina vira mãe, aconteça a evasão escolar. Eu queria saber por que aconteceu que você ainda continuou estudando, como é que você teve força para continuar estudando? Então, Luiz, assim, na verdade, fiz cursinho, eu tentei fazer medicina e não consegui. Quando eu não passei na faculdade, eu optei por fazer um outro curso, né, que foi o curso de farmácia. E no meio da minha graduação eu fiquei grávida, né? Eu estava no segundo ano, então, assim, minha experiência de ser mãe já começou na graduação. E Uhum. naquela época eu tive que conciliar, então, a maternidade, né, com a faculdade. Lógico que eu contei, eu acho que seria impossível se eu não contasse com uma rede de apoio, estava toda por trás, né? Minha família me ajudou bastante, mas não é fácil, porque tinha as questões dos estágios, aulas, e assim, foi um período bem complicado, mas a gente precisa ter bastante foco. E no meio disso tudo eu acabei formando, mas eu não estava feliz da minha carreira, né? E eu acho que foi uma outra decisão mais difícil, que foi abandonar a carreira que eu tinha construído até então, né? E para poder fazer uma coisa que eu queria muito, que era medicina, que sempre foi o sonho, era o que eu queria, e depois de formado percebi que realmente era o que eu queria. E daí começar do zero de novo, ir pro cursinho, né? Tendo um filho já, e nesse período eu acabei me casando. E mais uma vez, foi crucial eu contar com o apoio, né, de toda a minha família. Lógico que que a gente precisa também, além desse apoio, a gente precisa ser muito organizado, porque, como eu falei, as rotinas não são fáceis. A rotina de estudo é uma rotina de estudo muito pesada, e você conciliar isso com a maternidade, que uma rotina pesada também, porque eu tinha filho pequeno, não era fácil, mas tudo se consegue, tudo se ajeita conforme a gente vai se organizando. Fora a organização que eu tinha, né, com os horários de estudo, com as minhas rotinas de casa, meu marido me ajudava também, é, eu, eu, isso serviu para mim de foco, né, porque, na verdade, era um sonho que eu queria tanto, e acabou que meu filho, minha família, serviu de inspiração para que eu persistisse ainda mais e conseguisse, né, alcançar esse sonho, que era fazer medicina na UFG. Você mencionou a sua organização, você podia falar mais como que você fez para organizar essa sua rotina de conciliação? Então, na verdade, assim, que eu tinha a rotina de estudos no cursinho, né, que era uma rotina pesada. Muitas das vezes eu não conseguia assistir todas as aulas, eu precisava me dedicar, às vezes, no período da manhã ou da tarde. Muitas das vezes eu chegava do cursinho, ia organizar as coisas, né, chegava, ia dar banho no meu filho, ia organizar a casa, enfim, uma coisa sempre outra que estava bagunçada. E depois, nesse período, ele já estava na escola, então ajudar, às vezes, com a lição de casa. E aí depois eu sentava e ia ver as coisas da aula. Então acabava assim, que eu precisei de abrir mão de alguns períodos de sono. É, eu precisava, às vezes, acordar mais cedo, um pouco, para poder estudar. E, assim, para poder ter uma agenda organizada. O que era importante? Eu sempre focava nas minhas dificuldades, né? Porque as partes de exatas. Então, assim, eu me dedicava mais a estudar esse conteúdo. Mas, no geral, assim, igual eu falei, organização. Eu sempre chegava, organizava as coisas de casa e tentava manter uma rotina, porque sem essa rotina eu sabia que eu não ia conseguir estudar de forma eficiente. Eu sabia que eu tinha um déficit a mais, né, do que as pessoas que estavam ali do meu lado estudando, porque muitas daquelas pessoas é, não tinha essa dificuldade de ter uma criança para cuidar, uma família. Então, eles podiam se dedicar praticamente 100% do tempo para fazer as rotinas de estudo. Então, eu sabia que eu precisaria abrir mão de sono, talvez sair menos, eu via menos meus familiares, mas assim, tudo isso em prol de um sonho, e valeu a pena. É verdade. Aposto que está valendo muito a pena agora. Uma coisa que eu queria pedir para você é que você desse dicas para algumas pessoas que podem estar vivendo essa situação. Alguma coisa que você teve de aprendizado que você queria passar para essas pessoas. Olha, o que que eu posso deixar? Acho que a primeira coisa, a primeira dica é, gente, se é o sonho, não desista. Eu acho que vale muito a pena a gente lutar por aquilo que a gente quer. E quando você envolve
toda uma estrutura por trás disso. Eu fiz da minha família, da minha maternidade, o meu foco de estudos, porque eu acho que na vida da gente a gente tem que ter um objetivo. E, e ter eles, para mim, em momento nenhum foi uma dificuldade para atrapalhar. Pelo contrário, foi o que me fez ter mais vontade de passar. E eu sou muito grata, porque eu acho que todo esse percurso que eu passei para chegar até o curso de medicina me fez ficar mais forte para enfrentar o curso também, porque não é um curso fácil, né? A gente sabe que as rotinas de estudo são muito pesadas, então eu acho que hoje dentro da faculdade eu me sinto mais preparada ainda para conseguir manter as rotinas de estudo que a faculdade me cobra. Eu vejo que toda essa construção que eu fiz foi, de certa forma, para mim chegar no caminho que eu precisava estar preparada também, né, para fazer medicina. Então, Roberta, eu só tenho a agradecer por você poder compartilhar conosco essa história que é inspiradora certamente para muitas pessoas e por participar do nosso projeto Vem para a Federal. Eu que agradeço, muito obrigada. Agora eu vou apresentar para vocês uma grande história inspiradora para praticamente para muitos brasileiros que ou vivem essa realidade ou conhecem alguém que vive essa realidade. É a história do Eliasaf. Ele passou para a medicina em 2018 e teve que conciliar a vida de estudos com a vida de trabalhador. Então, Eliasaf, por favor, se apresente aí para nós. Boa noite a todos. Como o Luiz falou, eu me chamo Matheus e passei para medicina na UFG e trabalhava na época e continuo trabalhando até hoje. Quer dizer, parei um pouco quando a pandemia, mas ainda continuo. Certinho. E como é que você conciliava e concilia essa rotina de estudos com a rotina de trabalho? Bom, a minha história com o trabalho, assim se pode te falar, começou com o cursinho, porque eu precisava fazer cursinho, né, como quase todo estudante de medicina, e os cursinhos de Goiânia não são baratos, e eu precisava pagar o cursinho. Só que os meus pais não tinham condição na época de pagar. Eu lembro que meu pai, na época, era desempregado e a minha mãe que estava conseguindo dar renda lá para casa. Então, assim, não tinha como eles pagarem meu cursinho. Então, eu precisei correr atrás de um emprego que eu conseguisse conciliar, mas que eu conseguisse pagar. Então, eu consegui um emprego que mexe com eventos, casamentos e eventos em gerais. E o que para mim foi muito bom, porque ainda trabalhando, eu ainda tinha um horário muito livre durante a semana. Porque, assim, esse meu trabalho, ele me ocupava principalmente a sexta-feira à noite, o sábado de manhã, tarde, noite, às vezes o domingo e às vezes uma quinta-feira. Mas principalmente sexta e sábado. Então eu conseguia durante a semana estudar tranquilamente. Mas eu conciliei os dois. O que fez dar certo foi que eu não conseguia estudar durante o final de semana, mas durante a semana eu tentava compensar o máximo possível. Então, assim, eu estudava quase que o dia inteiro, 4 horas a mais do que a média dos meus amigos, para tentar compensar esse tempo que eu estava trabalhando. Certinho. E qual foi o obstáculo que você considerou mais difícil na hora de encaixar essa rotina de estudos com a de trabalho? E como você fez para superar esse obstáculo? Uhum. Bom, pensando no cursinho em si, com certeza o mais difícil de você trabalhar, independente do horário que você trabalha, e isso vale tanto para o horário comercial quanto para quem faz freelance, é que você acaba perdendo algumas coisas, como por exemplo, eu fiz cursinho em 2016, 2017, 2017 o ano inteiro. E se eu fui em 2 aulas no sábado, que o sábado tinha aula o dia inteiro, se eu fui em 2, foi muito, assim. Eu mal lembro da cara dos professores que davam aula sábado à tarde, porque eu tinha que estar trabalhando. Então, assim, o lado ruim é que eu perdi a aula, perdi alguns horários de estudos, e no domingo também, muitas das vezes eu tinha que fazer algum evento que ia até 2, 3 da manhã, aqueles eventos pós-casamento, né, que a gente fica na recepção e tal. Então, eu chegava, assim, 3 da manhã em casa e tinha um simulado 8 horas da manhã, que eu tinha que estar na porta, assim, 7h30 para começar. Então, assim, isso com certeza foi a parte mais difícil. Estava me cansando demais. E
o que eu fiz, assim, que foi bom, né, foi tentar conciliar o meu horário. Então, eu sabia que eu não conseguia dedicar esse sábado nas aulas e nem nos estudos, então eu pegava esse sábado e dividia ele em algumas horas para encaixar durante a minha semana. De forma que a minha semana se tornou o horário que eu tinha para estudar e o meu final de semana se tornou o horário que eu tinha para trabalhar. Então eu tentava não misturar as coisas. Uma coisa assim que não dá certo é você tentar misturar os dois. Não, então no meu intervalo de almoço eu vou dar uma lida aqui, porque sua mente não vai concentrar para aquilo, entendeu? Então, o que me ajudou muito foi isso, foi separar as coisas. Certinho. E teve algum erro que você percebeu que estava fazendo no início, que pôde corrigir ao longo da sua trajetória? Eu acho que o principal erro que eu tive, que é muito comum, é a gente querer fazer muito mais do que a gente consegue fazer. A gente tem um limite, né? Nós não somos máquinas. E eu lembro que, como eu falei, eu tinha simulado todo domingo. Simulado de Enem para ficar testando o tempo e as questões. E muitas das vezes eu chegava muito cansado do trabalho, tipo, 2 da manhã, ia pro cursinho fazer a prova, chegava assim muito cansado em casa e tentava fazer uma redação ou então ler alguma matéria que eu precisava aprender mais para tentar compensar ao máximo essa perca de tempo que eu estava tendo trabalhando. Só que eu percebi durante algumas semanas que isso não estava dando certo, isso estava me causando muito cansaço. Porque chegava segunda-feira de manhã e eu estava extremamente cansado, assim, parece assim que a semana não ia dar certo. E eu lembro dos professores me chamando a atenção, porque eu era um dos que mais falava, né? E não estava falando mais nada, tipo assim, porque eu nem raciocinava direito. E eu logo percebi que isso não estava dando certo. Falei, não vai dar, não adianta eu tentar extrapolar se eu chegar lá no final na prova e não passar. Então, o que eu fiz foi parar com isso. Então, eu tirei totalmente meu final de semana para trabalho e para o descanso. Então, assim, chegava, fazia o simulado, que era a única coisa que eu poderia fazer no final de semana, porque não tinha outro horário. E, fora o simulado, eu só descansava. Para segunda-feira, eu ia entrar com todo o gás. Certinho. E você tem alguma dica em especial para quem vai começar a trabalhar e tem que conciliar com os estudos agora? Então, para você que está trabalhando, seja porque você precisa pagar o seu cursinho ou porque você é o provedor da sua casa, a dica que eu dou para você é o que eu fiz, é tentar não misturar as duas coisas, o seu estudo com o seu trabalho. Então, primeiro você tem que entender como funciona a sua rotina. Você que trabalha, você sabe como funciona. Então, se você é como eu, que trabalha com freelance, com eventos, então tem o seu final de semana para isso, então busque os seus outros horários para o estudo. Agora, se você é uma pessoa que trabalha durante a semana, pega no batente de 8 da manhã, tem 2 horas de almoço, sai do trabalho 6 horas, pega aquela condução assim lotada, chega em casa só 8 da noite, que muita gente faz isso, inclusive eu quando pegava o ônibus do cursinho para casa era muito demorado para chegar em casa. Então eu sei como é, e era cheio de trabalhador, né? Então se você é uma dessas pessoas que fica dentro do ônibus nesse horário, você precisa encontrar o seu melhor horário para estudar. Não tem como você não estudar. Então, ciente de que você tem que estudar, tente buscar a melhor forma, a forma mais eficiente de você guardar o conhecimento que você está tendo. Então, você trabalha durante a semana, o seu final de semana tem que dedicar ao máximo, tipo, quase que 100% do seu final de semana para os estudos. E o contrário também vale. Então, não tenta pegar os intervalozinhos que você tem para estudar, tipo, porque você vai acabar não absorvendo. É melhor você acumular um horário específico do que você picotar esse horário em pequenos espaços se você não conseguir absorver. Mas se você é uma pessoa que você consegue absorver, ótimo. O importante é você conhecer a sua maneira de estudar e a sua forma. Cada um sabe a sua forma que aprende melhor. Então, assim, é respeitar o seu limite. Ah, sim. E você tem alguma consideração final, algum recado para os nossos ouvintes? Eu tenho um recado principalmente para as pessoas que são a pauta do assunto agora, que é as pessoas que trabalham. É, eu sei que você pode pensar, igual eu pensei também, que o fato de você trabalhar está te fazendo ficar muito atrás dos seus concorrentes. Então, você pode estar pensando que as pessoas estão mais avançadas que você nos estudos, só que você precisa tirar isso da sua cabeça.
Você tem a sua realidade, você precisa enfrentar ela para você conseguir o seu objetivo. Então, assim, esteja feliz que você tem um trabalho, esteja focado em estudar, esteja focado no seu objetivo. Eu tenho certeza que pessoas, inúmeras vezes você vai ouvir nessa live aqui, que você precisa ter um cronograma. Então, tem esse cronograma e encaixe o seu trabalho dentro dele. É a sua realidade. E pode ter certeza que você vai conseguir passar no objetivo, no curso que você quer, você vai conseguir entrar na federal. Depois que você entrar na federal, você vai se tornar o privilegiado. Você vai ser a pessoa que tem um trabalho. Pensa, tipo, os outros vão ficar o tempo todo enchendo seu saco, te pedindo um trabalho, que é o que acontece comigo, e você vai se sentir o privilegiado. Então, assim, os humilhados serão exaltados. Isso é muito verdade na faculdade. Então, eu só tenho a agradecer ao Eliasaf por prestar esse depoimento, passar essa experiência, que certamente vai ser muito útil para as pessoas que estão nos ouvindo, que venham a passar por essa situação, que estão passando por essa situação, e que eu só tenho a agradecer a você mesmo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Luciana Rosa, tenho 24 anos, sou aluna do 5º ano de medicina da UFG. Na minha família, eu sou a segunda pessoa a entrar numa universidade pública e a primeira pessoa a cursar medicina. No meio onde eu cresci, estudar medicina parece uma realidade meio inalcançável por vários fatores, desde as dificuldades financeiras, né, até da incompreensão por parte da minha família de que esse sonho não poderia ser real. Então, gente, me chamaram aqui para compartilhar um pouco da minha trajetória de vida com vocês até eu chegar na faculdade de medicina. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a minha avó, que trabalhava como empregada doméstica. Ela estudou só até a 4ª série e sempre fez tudo que era possível para me ajudar. Na minha família, nós somos 5 pessoas, né? Meus pais também só fizeram até o ensino médio. A minha mãe, por exemplo, só terminou o ensino médio depois que a minha irmã mais nova nasceu. E eu sou a filha mais velha. Eu comecei a trabalhar com 14 anos em uma confecção para complementar o sustento da minha família. No primeiro ano, eu comecei a dar aula particular porque uma amiga minha tirou uma nota muito ruim na prova de matemática e a mãe dela pediu para me ajudar. E aí, 2 vezes por semana, eu ajudei ela até a próxima prova, na qual ela tirou a mesma nota que eu, fechando a prova. E muita gente na faculdade, na escola, ficou sabendo disso. Aí o que aconteceu? A escola me convidou para um projeto para dar aula para alunos TDAHs e durante um período, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, eu ajudava alunos do 7º e do 8º ano que tinham TDAH em matemática e a partir disso, funcionários do colégio me pediram para dar aula particulares, né, pagando por isso, para filhos deles que estudavam em outros colégios. E foi assim que eu comecei a dar aula particular e consegui ter uma remuneração muito melhor e numa coisa que eu gostava, que era a dar aula, né, e ensinar matemática, coisas que também cabiam dentro da matéria que cairia no vestibular. Aí, no final do 3º ano, um professor que também dava aula no colégio particular me convidou, né, para trabalhar no colégio onde ele trabalhava como monitora, para me continuar, né, nessa luta de fazer medicina. No 3º ano, eu prestei o vestibular ainda tradicional da UFG. No meio do ano, eu prestei para engenharia mecatrônica, porque não tinha medicina. E no final do ano, prestei para medicina. Fui para a 2ª fase em ambos, mas não passei. E começou-se um ano muito difícil na minha vida, que foi o ano de 2013. Nesse ano, tive algumas divergências familiares com os meus pais, por causa dos meus estudos. E acabei tendo que sair de casa, voltei a morar com a minha avó. A questão, né, financeira sempre foi uma coisa muito pesada, então foi um ano em que eu trabalhei muito e não tive tantas condições de estudar como eu gostaria. Aí, em abril de 2014, um professor que trabalhava nesse colégio, né, em Aparecida de Goiânia, onde eu era monitora, ele também trabalhava num cursinho renomado em Goiânia e perguntou para alguns monitores se eles não queriam fazer prova de bolsa, né, para ganhar uma vaga para fazer cursinho nesses colégios. E eu fui uma das pessoas, fiz essa prova. Esse convite foi na sexta, no sábado a gente já fez a prova e teve uma entrevista na qual eu passei para ganhar a bolsa 100% no cursinho. Só que a primeira coisa que o dono desse renomado cursinho falou para mim
foi que a gente não podia mais trabalhar, que a gente ia ficar por conta de estudar até passar no vestibular para medicina. Dessa forma, né, passou a ser um problema o fato de como que eu ia pagar minha alimentação, como que eu ia pagar meu transporte para ir para esse novo cursinho, sendo que eu não tinha um lugar e minha avó não conseguiria sustentar minhas despesas. Dessa forma, esse professor que me levou para lá me adotou e chamou um outro professor para me adotar. E desde a época que eu entrei no cursinho, que foi no final de abril, até o final de 2015, eles pagavam uma refeição para mim, um almoço, e o outro pagava o meu transporte de ida e volta. Eu vou contar um pouco da minha rotina para chegar lá. Eu morava na periferia de Aparecida. Eu acordava todos os dias 5 horas da manhã para ir pro cursinho. Eu chegava no cursinho por volta de quase 7 horas, né? Faltavam umas 15 para 7 mais ou menos. E eu ficava lá todos os dias até 11 horas. Eu tô até com um caderninho meu aqui que eu queria compartilhar um pouco com vocês. Que é esse caderninho aqui, que foi um caderninho que eu fiz a partir do momento que eu consegui essa bolsa no cursinho. Nesse caderno, ele tem tudo que eu fazia na época, exatamente tudo, o tempo que eu demorava no ônibus, a hora que eu acordava todos os dias. Aqui tem as aulas que eu tinha no dia, aqui tinha as matérias que eu estudei, que aqui eu vou colocando assim, ó, o que eu fiz, até que hora eu estudei. Normalmente eu ficava no cursinho até 11 horas da noite, 11 horas da noite quando o moço que trabalhava lá, que a gente chamava ele de Jesus, que ele tinha um cabelo grande, esse moço, ele ia pro ponto e pegava o ônibus no mesmo lugar que eu, ia pro mesmo terminal que eu. Então eu sempre ia junto com ele e pegava o ônibus, chegava em casa mais ou menos quase 1 da manhã. E no outro dia era isso, eu chegava em casa, tomava banho, às vezes comia ou não, e dormia pra ir pra faculdade, pra ir pra o cursinho no outro dia. Então, gente, como não bastasse, né, já essa rotina que eu contei pra vocês, na primeira semana de aula nesse cursinho, eu caí na porta do cursinho, no segundo dia de aula, pra ser bem exata, e quebrei minha perna. Eu rompi 2 ligamentos e precisei ficar com a perna engessada por 40 dias. Como eu não tinha condições financeiras para adquirir aquela botinha, sabe? Eu tive que ficar com aquela bota branca mesmo, que é de gesso. E eu não podia colocar o pé no chão, porque eu tinha um risco de, se eu lesionasse mais, até de ter que fazer uma cirurgia. Então eu precisei andar de muleta. Então você imagina, pegando 3 ônibus da sua casa pro cursinho com muleta. Eu fiz isso durante um mês, porque quando não bastasse as outras diversidades, a vida vem sempre pra gente e fala que sim, tem como piorar. Além de tudo isso e desses contextos complicados que eu relatei pra vocês, eu também tenho dislexia. Não só eu, o meu irmão também tem. Então na escola a gente já fez um acompanhamento com psicólogo, com fonoaudiólogo. Eu ainda falo algumas coisas erradas até hoje, tenho muita dificuldade com aprender principalmente coisas que têm a ver com a língua portuguesa ou com línguas estrangeiras. Mas, e por que você tá falando isso? Porque o meu grande calcanhar de Aquiles para passar no Enem foi a minha redação. E as minhas notas foram bem ruins em redação durante esse período. E eu queria fazer alguma coisa para que eu conseguisse melhorar e lidar com isso para conseguir uma nota aceitável. Então, com essa oportunidade, eu me agarrei à oportunidade do cursinho com todas as forças que eu tinha. Eu tenho até uma frase mesmo que tá no meu caderninho, que tá bem aqui na capa, inclusive, que tá aqui, ó. Tempo e dinheiro estão sendo investidos em você, ou em cada centavo, em cada segundo. Eu buscava lembrar isso todos os dias, porque pela primeira vez, né, eu tinha realmente pessoas que estavam investindo em mim, e eu queria fazer com que aquilo gerasse um bom fruto, né? E aqui tem várias outras frases de várias outras coisas que eu achava que de alguma forma me motivava a continuar estudando, a continuar, cada dia a continuar vencendo esses desafios. Eu acho que é importante eu falar disso porque, primeiro, eu não sou uma pessoa que sou extremamente inteligente ou nada disso. Foi tudo com muito esforço e com muitas dificuldades. Eu sou a exceção à regra, a exceção da exceção da exceção de alguém que teve várias pessoas que me ajudaram. Eu contei de algumas, mas várias pessoas me ajudaram durante esse trajeto para que ele fosse realmente efetivado. E que eu também tive outras dificuldades, porque eu não era um pequeno gênio. E
Inclusive, no próprio cursinho, eu tive a oportunidade de conseguir estudar redação e sou muito grata pelas oportunidades que eu recebi. Eu agarrei, né, com todas as minhas forças essa oportunidade que eu recebi. Sou muito grata aos professores que ajudaram com as minhas despesas. E não só os professores, mas diversas outras pessoas que me ajudaram durante essa trajetória. E no final do ano de 2015, né, com o Enem, eu tive a minha aprovação na UFG. Muito feliz, né, de ter ficado em casa. Durante a faculdade, né, para me sustentar, eu comecei a trabalhar com aulas e outras coisas que foram aparecendo no momento. E também fui atrás de todos os auxílios estudantis que a UFG oferecia para manter minha permanência na faculdade. Tanto o restaurante universitário, bolsa permanência. E foi uma coisa das quais eu comecei a lutar dentro da faculdade. Eu sou muito grata a todas as pessoas que me ajudaram a chegar onde eu estou hoje. E tenho um dos grandes propósitos da minha vida, talvez o principal propósito, que seja ajudar as pessoas que passam pela minha vida. Para isso, eu me envolvi intensamente em diversas atividades que a faculdade me proporcionou. Busquei desenvolver alguns projetos para poder ajudar outras pessoas e trazer melhorias estruturais para o próprio curso de medicina, né? E também para assistir como posso... Durante a faculdade eu me envolvi com 2 projetos que pra mim fariam toda a diferença na vida das pessoas, que é o centro acadêmico. Dentro do centro acadêmico eu criei um departamento que chama Departamento de Apoio Estudantil, o DAI. Na verdade eu reabri ele, nem reativei. E que desempenha atividades de assistência, necessidades psicológicas, sociais e acadêmicas dos estudantes de medicina da UFG. E além disso, no segundo ano também, eu também entrei dentro da DENEM, que é a Direção Executiva dos Estudantes de Medicina. E lá eu participei de diversos projetos, eu já representei a DENEM no Conselho Nacional de Saúde, eu pude trabalhar mais essa questão que para mim é muito importante, que é a da permanência das pessoas na faculdade, o acesso das pessoas na faculdade. Então, e desde 2018 eu guio um GT, que é o GT de permanência estudantil dentro da DENEM, e fiz diversos trabalhos na executiva para poder gerar bons frutos na vida de outras pessoas. Então, gente, além de ser parte do movimento estudantil pela Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, eu também sou membro do coletivo Negrex, fui presidente do nosso centro acadêmico no ano passado, tive uma oportunidade incrível de fazer um intercâmbio em Portugal no ano passado, mas eu quero trazer uma outra reflexão para vocês agora. Eu gosto muito de trabalhar com frases, e esse foi o lema do meu ano passado. Uma frase da Angela Davis que fala assim, ó: eu não aceito mais as coisas que eu não posso mudar, mas eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. Por que você tá falando disso, Luciana? Porque eu contei a minha trajetória, resumidamente, pra vocês aqui hoje, pra dizer uma coisa pra vocês. Primeiro, meritocracia, ela não existe. Eu tive algumas oportunidades que nem todo mundo que vem da mesma condição socioeconômica, cultural e racial que eu não tenho. Então, assim, a gente não pode falar de meritocracia, eu sou a exceção da regra. Isso precisa ficar bem claro, eu sou a exceção. O que a gente luta, tanto dentro do movimento estudantil, dentro da universidade, é que outras pessoas que vieram desses mesmos lugares que eu vim, alcancem esse lugar que eu estou, que possa estar ocupando esse lugar. E a partir do momento que a gente estiver ocupando esses lugares no ensino superior, em outros lugares, a gente possa abrir portas para que mais pessoas estejam inseridos nessa realidade. E eu deixo uma frase também do Paulo Freire, que ele fala assim, ó: a educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas, e pessoas mudam o mundo. Então eu acho que assim, isso é uma coisa que pra mim é muito claro. Quem muda o mundo são pessoas, só que essas pessoas elas precisam ter acesso à educação. E por eu ser uma exceção que teve acesso à educação, hoje eu prego muito que mais pessoas possam ter essa oportunidade que eu tive. E com isso eu encerro a minha participação aqui. Espero que tenha sido de grande valia para vocês. Muito obrigada. Oi, gente. Então, agora eu vou trazer mais uma pessoa muito gabaritada para falar do que ele tem propriedade. Ele é um estudante da medicina UFG também, e ele concilia essa vida de estudos na medicina com o trabalho. E, além disso, ele também tem conciliado isso com o bem-estar na mente dele. Ele não fica bitolado, apesar da rotina pesada.
Então, para trazer com propriedade, eu vou apresentar para vocês agora o Guilherme. Fala um pouquinho sobre você, Guilherme. Como estão? Então, meu nome é Guilherme, eu sou atualmente aluno do terceiro ano do curso de medicina aqui no UFG. Eu sou biólogo, eu fiz meu ensino médio na cidade de Inhumas, numa escola pública lá, em várias escolas públicas lá. Eu nunca passei pelo cursinho, eu terminei o ensino médio no ano de 2000. Em 2001 eu comecei a primeira faculdade, fiz biologia, depois fui professor, depois fiz mestrado e alguns anos atrás eu fiz metade do curso de biomedicina aqui na UFG também. Eu dou aula já há 10 anos, lido com alunos de ensino fundamental e agora especialmente de ensino médio. E há 3 anos aí eu estou no curso de medicina daqui da UFG. Para começar, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a relação entre a eficiência de estudo e o cansaço que o aluno pode ter. Eu tenho alguns pontos que eu quero falar sobre isso, do meu ponto de vista, da minha experiência. E assim, eu sei que muitas pessoas falam isso, muita gente já deve ter falado para vocês, mas eu acho que é um ponto fundamental da gente observar, a gente se conhecer. Quando é que o meu rendimento é melhor? Vou dar o meu exemplo. Eu, durante a faculdade e antes dela, eu sempre trabalhei à noite, eu dou aula à noite, todas as noites, agora na faculdade eu dou aula todas as noites, de segunda a quinta, de segunda a sexta. Eu sou estudante durante o dia, então eu preciso ter um horário para me estudar. Então, no meu caso, eu descobri que o meu rendimento é melhor, apesar do cansaço, depois que eu chego do trabalho. Então eu começo a estudar 10h30, 10h40, e o meu estudo vai até o momento que eu acho que está tendo produtividade. Então, às vezes eu fico até 1h30, 2h, dependendo da necessidade. E uma coisa que eu aprendi nesse horário, apesar do número de horas ser um pouco reduzido, é um horário que eu sei que eu tenho rendimento. Então eu vi que isso para mim é o ideal. Para algumas pessoas pode ser pela manhã, ou então no fim da tarde, ou estudar à noite. Então o que eu acho que é importante, e na verdade eu achei essencial, é a pessoa se conhecer. Qual é o meu horário? Quando eu tenho maior rendimento? E entender que a partir daquele momento que está fadigado, não vale mais a pena, é melhor parar, relaxar e não insistir com aquilo se não vai ter produtividade. A segunda pergunta vem nesse ponto, que é a relação de manejo do tempo de estudo com o tempo de descanso. Como é que você pensa sobre essa relação de tempo de estudo e com o tempo de descanso? O estudo de qualidade é preferível ao estudo em quantidade. Não estou dizendo que não deve se dedicar, não é isso. Mas estou dizendo que, infelizmente, eu observo nos meus alunos e nas pessoas que eu convivo na faculdade, é que existe uma tendência geral das pessoas sempre acharem que o que ela estudou é insuficiente. Então, eu considero que as pessoas têm que se dedicar, têm que estudar, mas não se deixar levar por isso. Às vezes, tem dias que a gente não vai ter tanta produtividade, mas que a gente sente que a gente não aprendeu tanto quanto gostaria, mas eu queria só dizer que a sensação é comum, que ela é normal, que todos os colegas passam por isso e que ela não reflete a realidade. Às vezes o que a gente acha que não foi suficiente, que não foi adequado, pode surpreender a gente no momento que a gente for precisar daquele assunto, resolver alguma questão ou fazer algum exercício. Você poderia comentar a sua visão do Enem, elencando esse ponto emocional para a gente? Baseado no que eu passei, eu terminei, como eu disse para vocês, o ensino médio em 2000 e eu fiquei um período muito grande na faculdade, estudando, sempre estudando, mas às vezes não com a preparação específica como a maioria de vocês tem, curricular, se preparando especificamente para o Enem. E ano passado eu tive uma conversa muito interessante com uma amiga
que é uma pessoa que eu gosto muito, que eu considero uma pessoa das mais inteligentes que eu conheço, mais bem preparadas, só que às vezes ela sofre um pouco de às vezes não ter o resultado que ela gostaria, o resultado que reflete o esforço dela, um pouco por ficar ansiosa e por ficar muito agitada. Ela até uma vez brincou comigo quando eu falei é, de como eu me preparei, de como que eu vim parar na faculdade, e ela brincou e falou que eu tinha passado por sorte. E eu falei para ela que eu considerava que o equilíbrio emocional na hora da prova e antes da prova não correspondiam a 10% da nossa nota, corresponde a 40%. Por quê? O que eu vejo é um grande número de pessoas extremamente capacitadas, extremamente dedicadas, com muito conhecimento, que tira nota altíssima no cursinho, faz prova, faz redação, só nota alta, 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 chega no Enem, não reflete. Quer dizer que o cursinho, a escola, tem um tipo de cobrança diferente do Enem? Não, nem sempre. Às vezes o que a pessoa conseguiu render na hora da prova, devido à carga emocional, é um, um percentual muito menor do que ela teria de rendimento se tivesse numa situação emocional mais favorável. Então, o equilíbrio emocional, vão por mim, 40% da nota do Enem corresponde a um bom equilíbrio, a um, a um peso que a pessoa vai ter de cobrança e de resposta naquela situação. Guilherme, você tem alguma dica, alguma ponderação que você queira passar para os alunos que estão nos vendo? Eu pensei em algumas dicas que eu usei quando eu passei no concurso para ser professor e usei nos anos que eu fiz o Enem. Eu fiz o Enem acho que 3 anos em sequência até eu passar. Que, primeiro, eu nunca fazia prova de estômago cheio. Eu sempre comia pouco antes da prova e tentava comer comida leve. E na hora da prova, eu evito ao máximo cafeína. Por que eu faço prova aí um pouco com o estômago vazio? Primeiro, porque me dá sono. Se eu como um pouquinho mais, a mais que a prova é à tarde, me dá sono e isso eu acho que atrapalha muito o raciocínio, o rendimento. E segundo, porque eu também não acho que cafeína, tomar Coca-Cola, café, chocolate, essas coisas, é uma boa ideia, são boas alternativas. Porque, pelo que eu já notei, a gente fica acordado, mas o nosso raciocínio não é beneficiado. Então, eu já notei, e eu sei que cada pessoa tem uma fisiologia, tem um comportamento, tem um hábito. Tem gente que não consegue, pode ter um pico de hipoglicemia, pode passar mal, mas eu considero que fazer a prova de estômago vazio, ou então, o que comer? Comer alimentos crus. Eu comia ou uma maçã, ou banana, uma barrinha de cereais, no máximo. Bebia muita água, bebia suco de fruta, e acho que isso foi realmente muito bom. Foi um ponto que colaborou muito para o meu rendimento nessas provas. Ô, Guilherme, eu só tenho a te agradecer por ceder esse tempo da sua rotina, que é tão corrida para a gente, para poder passar essa experiência sua, e tenho certeza que muita gente vai estar aprendendo com você. Então, muito obrigado de coração por participar do nosso projeto. Eu que agradeço e espero poder ter colaborado de alguma forma. E espero vocês, viu, gente? Ano que vem aqui, bom Enem, boa preparação. A gente espera vocês aqui na UFG para estar aí com a gente nessa rotina que é cansativa, mas é maravilhosa. Um abraço para todos.